E aí, jagunçada, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco aqui de armas longas. Mas antes disso, jagunçada, fazer um pedido a vocês: entrar no nosso canal, lá no YouTube, se inscrever no canal, compartilhar, curtir, dar o seu like e o seu dislike. O seu dislike é por sua conta, jagunço. Mas seria bacana, né, se você interagisse com a gente, jagunçada, tá ok? Vamos lá! As armas matam. Mas quem é você? Você está preparado? Este canal tem um compromisso de fazê-lo entender o mundo das armas, com técnica, responsabilidade e segurança. Sou o professor Pedro, instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal, com mais de 30 anos de experiência. Algumas pessoas me perguntam, questionam, têm dúvidas a respeito. Mas qual é a semelhança ou qual a diferença de um fuzil para uma espingarda? Aí eu costumo dizer aqui pro pessoal, jagunçada, a única semelhança que tem é o tamanho, porque na realidade, até no tamanho existe uma variação de espingarda para fuzil. Enfim, mas algo que se assemelhe mais é o tamanho. Aqui à minha direita eu tenho essa... É uma carabina, uma CBC modelo 7022, tá? Chamando a atenção, jagunçada, todas, repito, todas as armas foram inspecionadas, tá? Inspeção visual, material, tátil, enfim, aliás, até falando da forma correta, inspeção visual, tátil e material, ok? Visual, tátil e material já foram feitas, tá ok, jagunçada? E o ambiente também é controlado. Essa é uma CBC 7022 calibre 22 LR. Eu tenho aqui uma arma, é uma peça para o iniciante ao tiro desportivo. Eu costumo dizer até que uma peça, um custo-benefício muito atrativo para o atirador. Tanto o custo da carabina quanto a munição, tá ok? 7022 semi-alto. Tenho aqui uma outra carabina, uma carabina, aquela conhecida carabina Puma, sistema de alavanca, lever action, tá aqui, alavanca, tá ok? No calibre 38, 357, ela tem a possibilidade de trabalhar com os dois calibres, até porque inclusive vem gravado na própria arma, tá, jagunçada? E eu não vou entrar aqui no mérito de munição, até porque não é o escopo da nossa demonstração de hoje, do nosso bate-papo, do nosso comentário de hoje, tá? Então, lever action, calibre 38-357. Repetição, ok? Repetição. Até eu costumo dizer, passo aqui para os meus alunos, né? A diferença no funcionamento do armamento: repetição, semiautomático e automático. Repetição, eu preciso mecanicamente fazer a alimentação dela, ok? Tenho aqui, mais à minha frente, eu tenho aqui um fuzil, é o T4, tá? É o T4, Taurus T4. Eu já fiz aqui algumas modificações. Eu coloquei aqui o handguard do nosso amigo Diogo, da DC. Uma peça que tem um acabamento fantástico. Inclusive reduzi o peso. Troquei o gas block. Troquei todo o conjunto. Aqui melhorou em peso, ficou mais leve. E ergonomicamente a pegada do fuzil melhorou bastante, gente. Mas esse é um fuzil T4, é um 5.56, calibre 5.56, e eu já vou aqui dar essa diferença entre o fuzil e uma espingarda, tá? Mas esse é o T4 Taurus 5.56. Tenho aqui à minha esquerda uma submetralhadora, é uma HK MP5, calibre 9mm, uma peça que, na minha opinião, das que estão aqui expostas, é a arma que eu mais aprecio.
considero, tenho uma estima, um carinho muito grande por ela, tá? HK MP5, submetralhadora. Ah, por que submetralhadora e não metralhadora? Porque a sub nós trabalhamos, é uma peça que o atirador não tem a necessidade de um auxiliar, não é uma peça estacionária e o tipo de munição é a munição utilizada em uma pistola, em uma arma curta, ok? Submetralhadora HK MP5. Aqui à minha esquerda eu tenho uma espingarda, é uma Typhon F12, uma calibre 12, semi-alto, gente. É uma espingarda semi-automática, inclusive hoje uma das peças mais procuradas nos Estados Unidos, de fabricação turca. É uma arma muito bacana. O nosso atirador tem utilizado bastante ela aqui na academia. Hoje é uma arma utilizada tanto para o tiro desportivo quanto para a caça. Mas muito legal, gente. E daqui a pouco eu vou aprofundar um pouquinho mais a respeito para diferenciar a espingarda do fuzil, ok? Um fuzil de assalto, o T4-556. Tenho aqui na extrema esquerda um rifle, gente. É um rifle. É um Mauser. E no sistema Bolt Action. Eu tenho aqui a alavanca para movimentar o ferrolho, para fazer a alimentação do rifle. Eu tenho uma capacidade no seu carregador interno de 5 munições. E a cada movimento de alavanca eu faço a extração do estojo. E a inserção de uma nova munição, ok? Uma peça pesada, uma peça que trabalha apoiada em uma base, de preferência, tá? Para que haja a estabilidade total do atirador, mas diferente da forma de operar de um fuzil, de uma espingarda ou de uma sub, enfim. Uma peça também de repetição, depende da ação de alavanca para fazer a alimentação, ok? Bom, agora entrando no assunto, aquilo que me foi questionado. O que me foi questionado foi a diferença ou semelhança entre essas duas peças, espingarda, fuzil. Veja só, gente. Diferença praticamente em tudo, exceto pelo tamanho, tá? Eu tirei aqui as bandoleiras, acabei deixando apenas aqui do fuzil para facilitar. Em termos de tamanho, aqui eu tenho um cano de 14,5 polegadas, aqui eu tenho um cano de 24 polegadas, tá? A plataforma dessas duas peças são plataformas muito semelhantes, gente. Eu tenho aqui, embora no sistema de alavanca, no sistema aqui de ferrolho, eu tenho uma alavanca lateral, uma alavanca de manejo lateral. Aqui no fuzil, no T4, como nas plataformas M4, a alavanca de manejo está aqui na parte superior do fuzil. O que mais chama a atenção, o que mais vem diferenciar, nós temos aqui a considerar de diferente nas duas peças. Aqui eu tenho um fuzil, eu tenho um cano aqui de alma raiada. Aqui na espingarda eu tenho uma peça com cano de alma lisa, um cano desprovido de raiamento. O que significa isso, gente? O projétil, por conta deste raiamento, ele, ao deixar o estojo, iniciar o seu percurso dentro do cano, a chamada balística interna, ele começa em um movimento rotacional. Ele entra no giro por conta do raiamento desse cano. Ao deixar a boca do cano, continuando nesse movimento rotacional, aí nós falamos, né? Rotação, nutação, precessão, enfim, também não é o escopo
da nossa apresentação de hoje. E sim, o projétil deixa o cano em rotação. Nessa rotação, vai dar ao projétil uma condição de vencer a resistência do ar, alcançando uma maior distância com maior precisão. Pessoal, eu não vou utilizar aqui de termos rebuscados, de termos muito técnicos, né? Porque eu percebo que quando nós temos esse tipo de pergunta, a diferença de um fuzil para uma espingarda, a gente busca alcançar o pessoal que está começando agora no time, um pessoal que tem pouca informação. Então, se eu entrar com termos muito técnicos aí a respeito dessa parte balística, vai ficar mais confuso para o pessoal, vai ficar difícil de entender. Bom, então o projétil em rotação, ele consegue vencer a resistência do ar com mais facilidade, tá ok? Diferente, gente, diferente aqui da nossa espingarda, dessa plataforma aqui, eu tenho aqui um conjunto. Aqui eu trabalho com cartucho, tá? Eu trabalho com cartucho que dos 4 elementos que compõem uma munição de fogo central, no cartucho, apesar de ser um cartucho também de fogo central, eu tenho um elemento que vem compor esse conjunto, que é a bucha. A bucha é o objeto que vem transportar os balins ou balote, projétil singular, deixando o estojo, entrando aqui na parte interna, logicamente do cano, né? Que só faltaria algum mimizento aí falar, mas é a parte externa. Não, gente, ele vai entrar na parte interna do cano, ok? Nesse percurso, na parte interna do cano, ele está em um movimento retilíneo. Ele não está em um movimento de rotação, até porque a bucha não suportaria essa rotação, ok? Ao deixar o cano, ele continua neste movimento retilíneo. Sendo assim, estes balins ou este balote, eles não conseguem alcançar uma distância muito longa. Em distâncias aí superiores aí aos 15, 20, 30 metros, ele não vai ter a mesma precisão e a mesma energia que teria um projétil de um fuzil, ok? Então esta, gente, é basicamente algo que se diferencia, né? Algo mais substancial, o mais importante, vamos dizer assim, a diferença entre um fuzil e uma espingarda. Então, basicamente, essa é a diferença, né, entre as peças, um fuzil e uma espingarda. Mas daqui a pouco alguém vai perguntar assim: ah, mas então qual é a diferença? Por que eu vou ter que usar um fuzil ou por que eu teria que usar uma espingarda? Aí eu digo para o meu aluno, para o nosso atirador: depende. Depende. Qual é a finalidade? A que se destina esse armamento? Qual é a sua intenção? Eu tenho aqui na espingarda, é uma peça bastante versátil, muito voltada, muito direcionada ao tiro desportivo ou até a caça, mas com o objetivo, aquele poder, vamos dizer assim, do ponto de vista... Eu tenho até um receio de falar isso, gente, porque algumas pessoas podem interpretar mal. O poder destrutivo, o poder de incapacitação destas armas. Eu tenho aqui um poder relativamente grande a curta distância, tá? Dado o tipo de cartucho que eu venho a utilizar. Até algo que me chama a atenção quando o pessoal destina esse tipo de armamento à caça. Por exemplo, hoje, o que está aí, o controle de fauna exótica. O controle de fauna exótica, a caça do javali. Alguns caçadores se deparam com animais aí com mais de 100, 150 quilos de peso. Uma pele, uma capa de gordura extremamente espessa, o que torna até difícil a entrada
de determinado projétil. Eu costumo dizer, gente, na minha opinião, seria um equipamento até perigoso de se utilizar, dado o tamanho, o peso de um animal, que há necessidade de uma incapacitação o mais rápido possível. E aqui nós já sabemos que eu tenho uma distância, eu tenho um tiro efetivo aqui no máximo, gente, no máximo 50 metros, tá? Mesmo utilizando aqui um projétil singular. Algumas pessoas já me disseram que fizeram disparos acima destes 50 metros, tiro preciso. Eu acredito, lógico, se ele me disse, é bem provável que tenha feito, mas a energia desse projétil, a preocupação de que forma vai chegar no seu alvo. Então eu tenho algumas ressalvas, alguns receios com esse tipo de armamento, dado esse tipo de aplicação. A caça de fauna exótica, animais, o javali, sendo um animal de grande porte, médio grande porte, que na minha opinião um animal que possa passar dos seus 200 quilos é um animal de um porte elevado. Então eu aconselho esse tipo de arma, eu oriento esse tipo de arma que se destine mais ao tiro desportivo. Embora as forças de segurança utilizem bastante, até nos seus equipamentos, não deixa de ser uma arma muito versátil, até pela variação de cartuchos, né? Eu tenho aqui desde os cartuchos balins, pequenos balins, até balotes ou esferas medianas, né? Os cartuchos USG, os 3T, enfim, uma variedade de cartuchos que existem no mercado, dadas as situações, ok? Então, vai de cada um, gente, vai da vontade e necessidade de cada um. Mas eu digo que ela tem um limite com relação à distância, tá? É uma arma, é uma espingarda, é um equipamento que eu não utilizaria, por exemplo, para caça de um javali, ok? Já o fuzil ele pode ser, no caso aqui, esse que eu tenho aqui, essa plataforma AR, a plataforma M4, esse é um calibre 5.56, mas existe no calibre 223, existe no calibre 308, 300 blackout, enfim. É uma arma mais precisa, é uma arma de um alcance maior, de uma efetividade muito maior dada a distância que uma espingarda. O poder de destruição, de parada, de incapacitação desta peça aqui, comparada à espingarda, não se compara. Então, se eu fosse pensar em algo para a incapacitação, embora, gente, até chamar atenção a isso, esse equipamento, fuzil de assalto, seja ele no calibre 5.56, 223, 308, mas o fuzil, estas armas semiautomáticas são proibidas para a caça de fauna exótica, para a caça do javali. A única arma longa permitida, a única arma longa semiautomática permitida para a caça são as espingardas, tá ok? O fuzil de assalto não é permitido, tá? Pelo menos por enquanto. Amanhã ou depois a legislação venha a mudar, eles permitam que se utilize esse equipamento. Até porque, francamente, eu não consigo entender o porquê da proibição desta peça, sendo que aqui no rifle desse sistema Bolt Action é totalmente permitido a caça. Aliás, é considerado, é orientado que se faça a caça com esse tipo de armamento, tá? Aqui no fuzil de assalto existe uma proibição, tá ok? Mas para a prática do esporte, para o uso policial, eu considero ser uma arma muito efetiva. Não deixa de ser, gente. Eu tenho que considerar isso. É uma arma de guerra, é uma arma de combate. O calibre é um calibre militar, o calibre 5.56. É uma arma que já vem sendo utilizada pelas forças de segurança, exército, polícias de muitos países há muitos anos, gente. Então é uma peça que eu a considero como
é uma arma de uma efetividade a médias, longas distâncias muito grande, tá? Então seria, se permitido fosse para a caça, né, seria a arma que eu utilizaria. Eu utilizaria um fuzil, não no 5.56, na realidade eu utilizaria no 7.62, algo mais potente, algo mais volumoso, tá? Mas eu gosto muito dessa plataforma, é uma plataforma leve, é uma plataforma muito precisa. E aqui eu tenho um cano de alma raiada, tá? O que me dá uma precisão, o que me dá uma distância. Eu venho ter uma efetividade de disparo muito maior. Então eu consideraria esta. Mas como eu disse, e volto a repetir, a que se destina? Qual é a função do seu equipamento? Para que você quer o seu equipamento? Que eu vejo hoje com essa liberação aí para o atirador poder comprar o fuzil, o que me chama a atenção, pessoal, até eu vou abrir um parênteses aqui, não que eu seja contra, em absoluto. A minha opinião é que todo ser humano ele tem o seu direito à legítima defesa, ok? Todo ser humano tem o direito à legítima defesa, um direito natural, inclusive, e também está tipificado na nossa legislação. Então todo ser humano tem o direito à sua legítima defesa, a se defender, e ele precisa, logicamente, estar em igual condição com o agressor. E ele não vai conseguir isso se estiver desarmado. Então ele tem que estar armado, ok? Tem que estar armado, tá certo? Então eu sou pró-armas, sim, ok? Até porque se assim não fosse, eu não teria montado uma estrutura dessa de tiro. Mas a questão é, a nossa preocupação é esse indivíduo que está partindo para o tiro ter a informação, ter a instrução da forma correta, ok? Busque um profissional, busque uma estrutura que lhe dê essa capacitação, ok? É o que nos preocupa nesse momento. Então essa abertura, essa possibilidade do atirador poder ter um fuzil, maravilha, muito legal. Mas vamos lá, gente. Tenha a responsabilidade de fazer um curso, de se capacitar a ter uma arma como essa. Porque senão você pode colocar a sua vida e a de outras pessoas em risco, tá ok? Venha conhecer o equipamento, tá certo? Bom, eu tenho aqui, vejam só, das armas de alma raiada. Alma raiada. Cano provido de raiamento. Eu tenho 5 peças. Arma longa de alma lisa. Eu tenho apenas uma. Apenas uma. A nossa espingarda. Tá ok? Cada uma delas a gente destina uma finalidade. Se bem que eu tenho aqui calibres diferentes, sistema de acionamento diferente, distância, alcance e distância diferente. Por exemplo, se eu pegar aqui o meu rifle, tá? Uma peça aqui de precisão, eu tenho uma peça com efetividade, um tiro efetivo de até 1.000 metros. Eu vou ter um projétil correndo a mais de 2.000 metros, caso eu não acerte o alvo, tá? Um calibre 308. É uma peça para um tiro de precisão a longas distâncias, ok? Seria meu rifle aqui, meu bolt action, tá? Eu tenho aqui a minha submetralhadora, uma HK MP5. Eu tenho um cano aqui relativamente curto. Eu tenho uma munição, é uma munição comparada a estas, ao fuzil, ao rifle. Eu tenho uma munição aqui de carga de projeção relativamente baixa. É uma munição de pistola, é uma munição de arma curta. É uma munição de arma curta sendo utilizada em uma arma média-longa. Considerado aqui, apesar de que lá fora, Europa e Estados Unidos, lá elas são consideradas as pistols, né? São armas curtas. Para eles são armas curtas, mas para a nossa legislação é considerada uma arma longa. Tá ok? Essa submetralhadora aqui no Brasil não é considerada arma curta. É uma arma longa. Mas eu tenho, ela trabalha com uma munição de arma curta.
É uma peça excelente, excelente para o uso policial. É uma peça para um recinto fechado, um ambiente confinado. É uma peça que vai trabalhar aí do 0 aos 50 metros com extrema efetividade, cadência rápida. Uma arma muito precisa, de engajamento rápido. Enfim, é uma arma muito prática de se trabalhar, ou uma arma muito indicada para o uso policial. Aqui já o nosso fuzil, para o uso também um cano de alma raiada, para o uso desportivo, para o uso policial. É uma arma extremamente utilizada. Nos Estados Unidos, os atiradores, a prática desportiva com esse calibre 5.56 é muito grande. Aqui no Brasil nós estamos ainda, acabamos de sair do berço, estamos engatinhando na utilização, na inserção desse equipamento aqui para a prática desportiva. Espero aí, graças, se Deus quiser, se Deus quiser, conseguir aí muita expressão no mercado com esse tipo de equipamento, mas volto a chamar a atenção da necessidade, diria até obrigação, do atirador conhecer o equipamento que ele tem, tá? Cano de alma raiada. Nosso sistema aqui, o lever action, a chamada, conhecida carabina Puma, sistema de alavanca, cano raiado. Nós temos aí em dados calibres, em alguns calibres, em alguns determinados calibres, tiros efetivos aí, fizemos aqui inclusive tiros de 200 metros. Acredito até que alguns atiradores já tenham feito tiros com esse tipo de arma em distâncias maiores, tá? Aqui nós fizemos até 200 metros. Um tiro efetivo com esse tipo de equipamento. Uma arma muito confiável, uma arma também muito utilizada para a caça desses animais de fauna exótica, no caso, o javali, ok? Muito versátil, de um custo-benefício também relativamente baixo essa arma. A nossa carabina, a nossa 70-22. Nossa 70-22, sistema semiautomático. Cano, também eu tenho um cano de alma raiada. Como eu disse logo no início, é uma peça relativamente, um custo-benefício relativamente baixo. Uma peça muito atrativa para o atirador iniciante, onde ele vai conseguir um tiro preciso. Aqui nós já fizemos tiros precisos com esse tipo de arma aqui, até 100 metros. Não arriscamos maiores distâncias por conta do projétil. Eu tenho uma carga de projeção muito baixa, ele é um projétil muito leve. Eu não vou ter uma efetividade, acredito não ter um resultado muito expressivo em distâncias superiores. Até os 100 metros, eu digo, nós já fizemos aqui inclusive, se eu tiver uma condição muito satisfatória, sem vento, já no entardecer, eu consigo um bom tiro a 100 metros com esse calibre 22LR. Então é uma arma muito utilizada para a prática desportiva, o tiro de precisão, o tiro que nós fazemos aqui, os campeonatos de 25 até 50 metros com esse tipo de arma. Bom, gente, eu acho que eu consegui aqui passar para vocês, dar uma ideia, tirar pelo menos um pouco das dúvidas de entendimento a respeito de um fuzil para uma espingarda. Se vocês quiserem conhecer, se aprofundar, ter contato, tatear, atirar com essas armas, dá um alô, entre em contato com a gente, fiquem atentos. A nossa intenção daqui para frente, para aqueles que estiverem inscritos, que estiverem participando do nosso canal, serem beneficiados, serem agraciados com sorteios, algumas premiações, inclusive, né, as participações, conhecer o equipamento, vir aqui na academia, fazer um uso do nosso equipamento. Então fiquem ligados, gente. Atenção aqui ao nosso canal. A nossa proposta é trazer a informação da forma mais responsável
mais coerente possível, dentro da legalidade, gente. Ok? Vamos lá? Vem participar com a gente. Forte abraço, moçada. Por quê? Armas matam. Mas quem é você?